Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 9, versículo 25. A escola Ruiosa, ela vem falando de maturidade. E a gente está em um tema aqui nos cultos de domingo, de quinta-feira, falando a respeito de mente renovada, a renovação da mente. E eu estava meditando nessa palavra. E Deus, Ele falou muito comigo. E espero e creio que Ele vai falar com muitos aqui essa noite. Amém? Quem crê? Colocou? Eu vou estar lendo aqui. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. 26. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então, eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor falou comigo através dessa palavra, Pai querido, Pai amado. Que o Teu Espírito continue ministrando essa noite, através da minha vida, Pai querido, Pai amado. Sou grato a Ti por tudo, Senhor. Continue me usando, Pai querido, Pai amado, como um canal para a vida, para as vidas, Senhor. E que cada um, Pai querido, Pai amado, seja abençoado, Pai querido. Nos encha com a Tua sabedoria para que nós possamos entender cada vez mais e mais dos Teus evangelhos. Pai, renova a nossa mente a cada dia, Pai, para que possamos ser cristãos melhores. Possamos viver uma vida santificada na terra. É o que eu Te peço, Pai, e já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Consegue aplaudir a Deus? Consegue aplaudir? Glórias a Deus. Vivemos em uma época onde o que era para ser estranho ficou normalizado. O que era para as pessoas olharem e falarem assim, isso não faz sentido acontecer. Virou normalidade. As pessoas estão se tornando cada vez mais iradas. As pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas. Onde você senta numa mesa, a pessoa ela pega o celular dela, ou o tablet, e começa a falar com uma pessoa que está a quilômetros de distância. Ao invés de aproveitar quem está do lado dela. Vivemos em uma época de reféns emocionais. Lembra de Eli? Eli era um sacerdote que era para se posicionar na época dele. Ele está em 1 Samuel, do capítulo 2 em diante, onde a inicialização da história dele vai ser falando com Ana. E falando que Deus iria realizar os pedidos dela. E ele vivia numa época que ele tinha que se posicionar. Mas ele estava muito conformado. E eu entendo que o Senhor, Ele não chama os conformados, os confortáveis. Ele chama justamente aqueles que estão inconformados com a situação que estamos.
Veja as coisas que acontecem. O que estão acontecendo agora, nesse exato momento. Cultos pagãos, irmãos. Onde uma realidade de culto que era para ser para Deus, está se tornando antropocentrismo, que é o homem no centro. Onde era para ser pregado a palavra de Deus, o Cristo genuíno, não. Está pregando, ei, você vai ter um carro novo, uma casa nova. Não é pecado que Deus abençoe com essas coisas. Mas lembra do Pai Nosso? Ele inicia falando do Pai. É intimidade, é comunhão. E nós não podemos nos conformar com tudo isso. Porque eu creio que nós somos um eco da voz de Deus. Nós não somos eco da voz de homens. E Eli está ali, todo confortável com a situação. Os filhos dele pegam o sacrifício, e sabe o que eles fazem? Comem toda a gordura. E para quem estudou sobre sacrifício, sabe que a gordura é para Deus. Eles estavam comendo toda a parte de Deus e ajuntando para eles. Só que Eli estava totalmente confortável, como se nada tivesse acontecido. E nos tempos de hoje, nós não podemos deixar que o erro aconteça na nossa frente e nós deixamos acontecer. Pois nós somos servos de Deus, irmãos. Nós temos que trazer a luz para o ambiente, porque Cristo é a luz. Ou seja, nós somos um reflexo dessa luz, ou portadores da luz. A lua por si só não brilha, o que brilha é o sol. Então o que é a lua? A lua ela é uma portadora da luz. Quando a gente vê a lua brilhando lá, ela está brilhando, ou seja, a gente representa a lua, porque o brilho não vem da gente, o brilho vem de Deus. Amém? E ele está ali, como se não tivesse acontecendo nada, totalmente, sabe? Está tudo bem. E olha que interessante, todas as vezes que você vê falar de Eli na Bíblia, você vai ver Eli ou encostado em algum lugar, ou sentado. Todas as vezes. Ele está encostado e sentado. Ana chegou, ele estava encostado. Deus foi falar com ele, ele estava sentado, totalmente acomodado. Isso é o simbolismo de um cristão, um sacerdote, um servo, que deveria estar em pé, deveria estar em posição. Só que tudo isso, ele teve uma consequência, irmãos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, vai dizer: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro da cruz. Cristo, ele está numa cruz. E do lado deles está um ladrão de um lado e um ladrão do outro. E um dos ladrões vai falar assim: ei, se você é poderoso, por que não tira a gente daqui? Você tem todo o poder para tirar, por que não tira? E Jesus calado. Só que aí quando vira para o outro ladrão vai dizer assim: ei, o que este homem fez? Nós que deveríamos estar aqui, ele não fez nada. Ei, me leva para o teu reino, lembra-te de mim quando chegar no seu reino. E aí Cristo vai responder e vai dizer assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Para qual dos dois Cristo morreu? Para os dois. Só que Deus, ele só vai falar com aqueles que querem intimidade com ele.
e que reconhecem ele. Eli, ele já não reconhecia mais Cristo. Ele já não reconhecia mais Deus. Ele deixava os filhos fazerem o que quiserem. E aí Deus, ele tira todo o tradicionalismo, que era passado de geração em geração, e mudou. Agora é daqueles que honram para aqueles que honram. Daqueles que honram para aqueles que honram. A Deus. Esses eu ouvirei. Sabe o que aconteceu com Eli? A cegueira dele espiritual foi tão grande, que passou para a cegueira física. Se a gente analisar Eli, ele deixava as coisas acontecer e no final ele não estava vendo mais nada. O que eu entendo com isso, irmão? Que quando a gente não usa a nossa visão, nós nos tornamos cegos. É mente renovada? Quanto menos nós usamos a nossa mente, isso é científico. Sabe o que acontece? A mente atrofia. Quando Cristo, ele vai dizer que nós temos que ter uma mente renovada, isso é a cada dia, a cada momento. Mas por onde que a gente se renova? É através da palavra. Então, Eli teve a sua mente atrofiada. E é nessa introdução que eu quero chegar nesse cego, que é citado aqui, em João 9. Porque vai fazer todo sentido o sacerdócio com esse cego. E a gente vai acompanhar fase a fase. E olha que interessante. Está lá o cego sendo julgado. Julgado por ser curado. Irônico, né? E aí, olha que interessante. Em Paulo, no livro de Paulo, em Romanos, capítulo 12, Paulo ele vai destacar 3 pontos importantes. Que o corpo entenda o corpo. Que nós não nos conformemos com essa situação que nós vivemos. E por último, que a gente abençoe aqueles que nos amaldiçoam. Um dos pontos importantes da oração, sabe o que é? É que sempre quando a gente ora, a gente pega dos céus e traz para a terra. O amaldiçoamento, sabe o que é? É como se a gente pegasse um bolo de terra, de barro, e jogasse no outro. Isso é maldição. E olha que interessante, se eu pego um barro e jogo no outro, o que vai acontecer? A lama vai ficar nas minhas mãos. Sempre quando a gente amaldiçoa alguém, a maldição vai ficar nas nossas mãos. E o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12? Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a gente pega a lama para amaldiçoar e a maldição fica nas nossas mãos, quando a gente abençoa os outros, as bênçãos ficam nas nossas mãos também. Amém? E está ali o cego, o ex-cego, né? Porque sempre quando a gente encontra com Cristo, a gente sempre vai virar ex alguma coisa. Quem gostava de mentir, virou ex-mentiroso. Quem gostava de roubar, virou ex-ladrão. Todo mundo vira ex alguma coisa. Então, este homem, ele tinha a sua cegueira. E olha que interessante. A cura trouxe para o cego uma mente renovada. Sabe por quê? No verso 25 do texto, ele vai dizer assim: eu era cego, mas agora vejo. E se nós analisarmos parte a parte, ele vai se intitular discípulo de Cristo agora, por tudo que aconteceu. Ou seja, a mentalidade dele ficou renovada. Outro ponto interessante,
ele era cego de nascença. Sabe o que eu entendo com isso? Desculpa. Que todos nós nascemos cegos de nascença. Como assim, Vinícius? Nós nascemos cegos espirituais. Você já reparou nisso? Por conta do pecado, irmãos, que está dentro de nós, que nós já nascemos com ele. Nós passamos desde a infância até hoje, pecadores na nossa carne. Por isso que nós temos que nos revestir a cada dia, buscando na palavra, buscando a Deus. Obrigado, Anselmo. E outro ponto interessante, ele teve o coração renovado. Como assim? Sabe como é que era a vida deste homem? Pedindo esmolas. Todo dia as pessoas viam ele pedindo esmolas. E quando ele foi curado, ele é julgado porque não está mais pedindo esmola. Ele é julgado porque agora está vendo. Ele é julgado porque mas não era cego de nascença. Como é que você está vendo? A mente do cego foi tão renovada, que mostrou o erro da mente dos sacerdotes daquela época. Porque eu entendo que quando tem um prédio torto, pode ter vários tortos, ninguém vai reparar que está torto. Mas quando você coloca um prédio reto na frente dos outros prédios tortos, a evidência é clara. E aquele cego é um homem que está ali evidenciando uma mente totalmente renovada. Uma pessoa totalmente nova na frente daqueles juízes. Só que ninguém está entendendo nada. E sabe o que eu entendo com isso? Ele era pedinte de esmolas. E sabe que nós nascemos pedintes emocionais. Como assim, Vinícius? Explique isso melhor para mim, eu te explico. Você nunca vai ver um bebê falando assim, tó, é seu. Você sempre vai ver um bebê falando, me dá, é meu, eu quero, me dá. Ou seja, o bebê, ele já nasce pedindo. Somos pedintes. Só que, quando Cristo ele aparece, ele retira totalmente a cegueira dos olhos, da mente e do coração desse homem. Porque agora ele não vai mais pedir, mas ele vai ofertar. Amém? Essa é uma realidade que Cristo traz para nós. É uma mente totalmente renovada. Para que nós venhamos enxergar Cristo em cada detalhe. Como eu falei, ele é especialista em corações. Ele sabe da intenção. A cura desse cego, ela trouxe um outro ponto interessante. Qual foi, Vinícius? O confronto para os pais. Como assim? Me explica. Em João capítulo 16, no verso dessa passagem que nós lemos, a gente vai analisar que os pais tiveram medo. Medo de quê? De serem expulsos da sinagoga. Dá-se a entender que eles tinham alguma importância naquele ambiente. E dá a entender que eles rejeitaram o filho. Pois o filho era pedinte. E os pais, aonde estavam? Quando chega o filho deles curado e restaurado, mandam chamar os pais. Realmente, o seu filho nasceu cego? Sim, nasceu. Como que ele voltou a enxergar? E aí os pais totalmente confrontados. Eu não sei como ele voltou a enxergar. Fala com ele, porque eu não sei. Ele é de maior de idade, fala com ele. Os pais, eles demonstraram o que uma mente renovada faz com as outras pessoas. Porque um homem de mente renovada em um ambiente vai justamente mostrar. Os pais estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Em João 16, do verso 1, vai dizer justamente: eu lhes digo que estas coisas, eu lhes digo essas coisas, para que não desanimem da fé.
pois vocês serão expulsos da sinagoga, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Os pais daquele cego resolveram deixar. É como se eles fossem o Eli também. Não via a cura acontecer. A mente dele não foi renovada. Eles deixam acontecer e vão embora. E o outro ponto interessante, a cura, a mentalidade renovada desse cego, sabe o que trouxe? A manifestação de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando Deus ele usa alguém, ele não vai simplesmente, eu vou curar esse homem vai ficar individualmente curado. Não. Ele transfere a cura em cura. Ele abriu os olhos do cego, e esse cego vai abrir os olhos de outras pessoas. Ele vai usar cada um de nós, irmãos, mas não individualmente, mas totalmente para o corpo. Quando Paulo ele vai dizer lá em Romanos, que o corpo entenda o corpo, é isso. Todos nós somos corpos, e um membro fora do corpo morre. Então esse cego agora está totalmente restaurado. E a manifestação de Deus é trago ao ambiente. Em 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer assim. Capítulo 12, versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. No verso 4, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. No verso 5, vai dizer assim: existem tipos de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. 6. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. 8. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. 9. A um mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. 10. Vai até o 11. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ou seja, a mente renovada deste homem iria e vai e foi uma renovação em outras vidas. Sabe o que é canal de bênção? Imagina aí um córrego, o córrego seco, porque a água é de Deus. Então, nós somos um caminho. E quando Deus, Ele nos usa, as águas vivas fluem entre nós, para saciar a sede de outras pessoas. E olha que interessante, Jesus ele cura um problema. E que problema é esse? Um problema ético. Como assim? Sabe por que os cegos eles eram odiados a ponto de pedir esmolas? Alguém sabe? Os cegos eles eram totalmente odiados porque eles não viam. Eu sei que eles não viam, mas como assim? Eles não poderiam ler a lei. E um homem que não lê a lei de Deus,
ele é indigno de viver entre outros homens. E aí, sabe o que fazia com esses homens? A partir de hoje, você vai virar pedinte. Porque você não consegue ler lei. Você vai ficar aí de esquina. Porque você não consegue ler lei. E Jesus, e esse problema ético, ele é relatado no livro de Levítico 11:14. Qual era o trabalho do sacerdote? Levítico 19:14. Olha o trabalho do sacerdote. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, se ele é cego de lei, qual era a função do sacerdote? Era justamente ensinar a lei para aquele homem. Era justamente transmitir a palavra. Mas não. Os sacerdotes, eles resolveram julgar. E aí, no início da passagem de João 9, a gente vai ver os discípulos indagando Jesus e falando assim: ei, ele era cego de nascença, mas a culpa é de quem? A culpa é dos pais ou a culpa é dele mesmo que pecou? Cristo ele vai dizer assim: não, a culpa não é dos pais e nem dele. É justamente para que se manifeste a glória de Deus. E aí, Cristo ele cura um outro problemão. E que problema era esse? O problema religioso. Que é justamente de mostrar a lei para este homem. Em Romanos 2:23, vai dizer assim: você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Que nós não venhamos ser que nem esses sacerdotes, irmãos. Sabe o que o religiosismo faz? Ele coloca as pessoas para fora. O religiosismo despreza vidas. Mas aqueles que servem a Deus, entendem que o que tem mais valor para Deus não é objetos, mas sim pessoas. E nós, se nós somos cristãos genuínos e verdadeiros, jamais a gente vai desprezar alguém, mas a gente vai trazer para perto, porque esse é o exemplo maior que Cristo nos deu. Jesus, ele trabalha nos dias inesperados. Se a gente analisar, essa cura ela aconteceu no sábado. E essa era uma das maiores indagações daquela época. Não se podia fazer nada no sábado. Em Mateus 12, versículo 8, vai dizer assim: pois o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Então, não tem dia para Deus trabalhar. Porque o tempo de Deus, ele não é que nem o nosso tempo. Ele é um tempo eterno. E ninguém pega Deus desprevenido. Olha que interessante. Se Deus fosse pego desprevenido, imagina lá no céu. O anjo chega em Deus e fala assim: adivinha, você não sabe quem morreu. E aí Deus vai falar assim: quem? Fulano. Meu Deus. Ninguém pega Deus desprevenido. Tinha homens, lá em Gênesis vai dizer, eles estavam tentando chegar até Deus através de uma torre. Deus olha para aqueles homens e fala: meu, parece que vocês não entendem, não estão entendendo quem eu sou. E é isso que acontece quando nós não temos a mente renovada. Nós perdemos o conhecimento de quem Deus é. Sabe quem perdeu a mentalidade? Foi o próprio Satanás. Por que, Vinícius? Eu te explico. No céu, o que ele fazia? Ele louvava a Deus. Só que quando ele perde a mentalidade, em Mateus 4 vai dizer assim: se prostre a mim e eu te oferecerei tudo. Ou seja, Satanás perdeu a mentalidade. Porque quando ele estava lá, ele louvava. Mas quando ele desceu, ele começou a passar a oferecer lixo para Deus. A oferecer qualquer coisa para Deus.
ofereceu coisas para Deus, perdeu totalmente a mentalidade, teve uma mentalidade caída, e é isso que ele quer fazer com todos, trazer uma cegueira, trazer fazer um rebuliço, para que nós percamos a nossa salvação. Jesus, ele vai trabalhar nas pessoas improváveis, mas por amor. Cristo, ele vê aquele cego, ele se compadece daquele homem, ele se compadece de cada um de nós, e ele não perguntou qual era o currículo daquele rapaz, ele não pergunta o que você sabe fazer, o que você sabe fazer, ele não pergunta, ele faz, porque ele tem para dar. Ele é Deus, ele é o nosso Pai, e ele trabalha naqueles que são improváveis perante a sociedade, justamente para confundir aqueles que se acham prováveis. Em 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Jesus, ele trabalha onde ninguém está. Em Salmos 139, verso 8 e verso 9, vai dizer assim: se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tornar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, ele vai estar lá também. Então, está lá aquele cego, em um ambiente onde todos passavam, às vezes, jogava alguma coisa para aquele homem. Mas Cristo, ele não se liga no ambiente. E olha a importância, você pode estar em qualquer ambiente, mas se não tiver com pessoas certas, do que vale? Do que vale você estar na melhor praia, se não tiver uma companhia? Se tiver em um ambiente, em qualquer que seja o ambiente, o importante não é o ambiente, mas é quem está naquele ambiente. Do que vale essas paredes, se Deus não estiver aqui? Nos tornaríamos pedintes aqui, eu aqui nesse púlpito pedindo, cada um aqui pedindo, cegos. Mas irmãos, Deus, ele está aqui, ele está aqui, eu creio nisso, glórias a Deus. Já estou terminando. Quem quer que eu pare, eu diga amém? Ó, o pessoal está esperto. Olha que interessante. Aquele homem, ele está sendo julgado. Como que você voltou a enxergar? Como? Me explica. E sabe como que ele vai explicar como que ele foi curado? Ele vai virar e vai falar assim: um homem chamado Cristo. Na NVT vai estar escrito assim: passou saliva na terra e fez lama. Somente na NVT. Mas em 25 traduções diferentes, inclusive na tradução hebraica, não vai estar escrito dessa maneira. Saliva é retirado e é colocado uma outra palavra. E que palavra é essa? Untou-me. E o que isso significa? Untar. Untar significa sujou. Mas não é citada nos outros textos bíblicos saliva. O que eu entendo com isso? É que Deus, ele não precisa nos falar cada processo da nossa vida. Já imaginou? Eu sei que ele é cego, mas
Se alguém falasse assim para ele, ei, ele cuspiu no chão e vai passar no seu olho. Quê? No meu? No meu não. No quê? Ele fez o quê? O homem era cego. Ele não viu que Cristo cuspiu no chão. Há processos na nossa vida que a gente não entende agora, mas a gente só vai entender lá na frente. E aí, você imagina, José, você vai ser um grande governador do Egito. Nossa, que glória, que bênção. Só que tem um detalhe, José. Imagina se Deus explicasse o que ele ia fazer. Olha, seguinte, primeiro você vai ser jogado num buraco. Depois você vai ser vendido como escravo. Depois, você vai trabalhar para um homem chamado Potifar e a esposa dele vai dizer que você traiu ela com... Os dois se pegaram. E aí, você vai ser jogado numa prisão. E depois disso, você vai revelar um sonho e o pessoal vai esquecer de você. E aí depois de um período, eles vão lembrar de você. E aí você vai virar um governador. Imagina só, se Deus ele falasse cada processo, ele simplesmente age. E olha que interessante, a cura na visão daquele cego foi a palavra untar-me. Só que na visão de Deus, ele já estava curado. Como assim? Ele já estava curado, ele só precisava lavar o rosto. Cristo ele nunca se apegou a materiais. As suas curas nunca foram realizadas com coisas, terra. Lembra até mesmo da ressurreição de Lázaro? Ele somente fala, as coisas acontecem. Alguns cegos da Bíblia vão ser curados apenas no falar de Cristo. Mudos e surdos, somente no falar. Só que tinha algo muito profundo nessa passagem, que Cristo mostrou aqui, em detalhes, para que nós entendêssemos o processo de Deus. Ele é diferente na vida de cada um. Ou seja, ele já estava curado, só precisava se lavar. E qual é o processo que ele precisava entender? Essa cura, ela quebrou muitos paradigmas. Sabe qual era, como que os cegos eram vistos naquela época? Além de ser pedintes, cegos de lei, eles eram apalpadores de muros. Em Deuteronômio 28, 29 vai dizer assim, andarão tateando em plena luz do dia, como se fosse crepúsculo, ou seja, escuridão, mas não encontrarão caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Em Isaías 59:10 vai dizer assim, apalpadores de paredes, como cegos, andando tateando, como quem não tem olhos, mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite, entre os vivos, somos como os mortos. Esse era o destino do cego, era apenas existir. E como é que ele conseguia descobrir os caminhos? Tateando os muros, pegando nos muros. E quando ele visse um lugar calmo e tranquilo, ali se assentava e começava mais um dia, como se fosse noite, tanto faz. O dia é crepúsculo para um cego. Eu vou pedir aqui mesmo. Se alguém vier aqui, eu estou com a mão estendida e ele vai oferecer para mim. Só que quando Cristo chega, faz a laminha, coloca nos olhos do cego e fala assim, vá e lave-se no tanque de Siloé. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, essa vai ser a última vez que você vai apalpar muro. Essa é a última vez que você vai ser guiado por parede. Essa vai ser a última vez da sua vida. E aí aquele homem sai tateando o muro e chega no tanque. E ali ele limpa os olhos e passa a enxergar.
E olha que interessante o processo da cura. Primeiro, a lama não foi sozinha para os olhos do cego. Ela passou pelas mãos de Cristo. A cura, ela passa pelas mãos de Deus aos olhos do cego. E a cura, a mesma cura que foi transmitida aos olhos do cego, é passada ao tanque de Siloé. E que tanque era esse, Vinícius? Eu te explico. Esse tanque de Siloé é como se fosse uma piscina. E para que servia? As pessoas, elas iam ali diariamente, com seus baldes de água, e pegavam aquela água. Sabe por quê? Porque ali era águas doces. Muitas pessoas beberam daquela água. E você pode até achar um pouco estranho, né? Que muitas pessoas beberam daquela água. Mas eu vejo que aquele milagre transferido das mãos de Deus para os olhos do cego, foi transferido para multidões de pessoas e elas nem sabem. Que um homem que que nasceu cego, foi curado. Se coloque de pé. Todo o ambiente que Cristo chega, Ele renova as nossas mentes. Feche seus olhos. Aquele homem estava destinado pelos outros homens a viver uma vida sem sentido, uma vida sem valor. E sabe o que eu entendo? É que quando nós vivemos uma vida sem propósito, nós vivemos uma vida sem sentido. Aquele homem não tinha propósito de vida, não tinha nada. Os pais o rejeitaram. E se a gente analisar os outros cegos, 2 cegos que tem na Bíblia, eles foram levados por amigos. Só que esse homem, quem ele tinha? Nem amigo esse homem tinha. Não tinha ninguém para falar com ele. Ele vivia ali. Só que chegou Cristo na vida dele e renovou tudo aquilo que estava destruído, trouxe uma nova visão para ele. E aí, ele está ali de frente para os sacerdotes, para os juízes daquela época. Me apresenta a ele, me apresenta a ele, me apresenta a ele. Se vocês não são discípulos dele, eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer esse homem que me curou. E olha que bonito. Ele sai, e adivinha quem chega de novo? Cristo. Você realmente crê naquele que te curou? Você crê naquele que te curou? Aí o cego fala, eu creio. Me mostre ele, para que eu possa adorá-lo. E aí Cristo, ele finaliza dizendo assim para o cego, é esse que está falando com você agora. Irmãos, Deus está aqui, irmãos. Comece a clamar, comece a chamar a presença dele já está aqui. Mas chama ele aí para dentro do seu coração, porque ele já está aqui. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele, e ele comigo. Ele está aqui hoje. Talvez hoje você chegou sem uma perspectiva, mas Cristo, Ele está aqui para renovar a nossa mente. E Paulo, ele vai dizer assim, não se conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos, através do Espírito. Irmãos, nós passamos a entender o trabalhar de Deus, é no Espírito, nunca na carne.
Por isso que nós temos que viver uma vida em comunhão com Deus, para que o nosso espírito seja aflorado, e entender cada caminhar, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na minha vida. Eu não vou reclamar mais, sabe por quê? Porque eu sei para quem eu entreguei a minha vida. Eu não vou reclamar do que acontece, porque eu sei quem me guia, eu sei quem está comigo. Irmãos, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Quantas coisas eu fiz. Eu andava tateando o muro também. Eu andava sem saber para onde eu estava indo. Só que aí Cristo apareceu na minha vida e renovou a minha mente, e vem renovando a cada dia, irmãos. Quem era você? Quem era você? Quem era você? Você foi renovado, você foi renovado. E hoje você tem uma visão diferente. Hoje você pode guiar aqueles para Cristo. Que essa noite, essa palavra venha entrar nos nossos corações e permanecer, só hoje não, para todos sempre. Para que nós possamos meditar nela de dia e de noite. Glórias sejam dadas ao teu santo e glorioso nome. Aleluias, glórias a Deus.